Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre, aproveitando essa data tão especial, o Dia do Trabalho. Parabéns aí a todos os trabalhadores que me assistem, trabalhadores da luz e todo tipo de trabalho. Parabéns a todos vocês. E eu queria agradecer a cada um de vocês que passa por aqui, que assiste os vídeos, que acompanha e apoia meu trabalho, tanto assistindo quanto participando de eventos, de consultas, mentorias e tudo mais. Muito obrigada a cada um de vocês por permitir que a minha missão de vida se tornasse realmente o meu trabalho oficial, né? Que eu nunca imaginei, na verdade, que seria possível, assim, fazer uma coisa que eu amo tanto e que eu conseguisse viver disso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, inclusive, porque eu também tinha muito preconceito, muitas crenças limitantes a respeito do trabalhar com a espiritualidade e ganhar dinheiro com isso. Então, esse é um dos pontos que eu quero falar aqui nesse vídeo. Se você achar que esse vídeo, de alguma forma, tocou seu coração, te ajudou em alguma coisa, deixa aqui a sua contribuição, comenta, compartilha, curte. Se você gostar muito, considere se inscrever aqui no canal para ajudar a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? Bom, espero que esse vídeo seja um pouquinho mais rápido, que às vezes eu começo a falar, me empolgo e falo pra caramba. Virgem, né, gente? Regida por Mercúrio, é assim mesmo. Bom, quando a gente fala em missão de vida, em primeiro lugar é importante lembrar que a missão de vida não necessariamente tem a ver com o que você vai trabalhar para pagar os boletos, digamos assim. A missão de vida pode ser uma atividade em paralelo a isso, e, em primeiro lugar, para que ninguém se desespere e pense, mas eu não sei qual é a minha missão de vida, eu não sei o que eu vim para fazer aqui. A missão de vida, a primeira que todos nós temos quando encarnamos, é de nos curarmos, né? Então é de evoluirmos, de aproveitarmos esse tempo que estamos aqui encarnados neste grande laboratório que é Gaia, o planeta Terra, para trabalhar através dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, o nosso primeiro grande laboratório é a família, e depois amigos, enfim, toda a nossa convivência social, para aprender a trabalhar a nossa luz e a nossa sombra, né? Trabalhar a nossa dualidade sempre. Então, o equilíbrio entre o material e o espiritual, a luz e a sombra, o yin e o yang. Então, em primeiro lugar, todos nós viemos para isso. Então, se você está aqui assistindo esse tipo de vídeo, você já está na sua missão de vida, você já está trabalhando nesse processo de despertar, de autoconhecimento e de cura, né? Então, parabéns a cada um de vocês que já está buscando esse caminho e de alguma forma já está alinhada à sua missão de vida. E aí tem o outro tipo, digamos assim, a outra parte da nossa missão de vida que pode estar atrelada a muitas coisas, inclusive com o nosso trabalho ou área de estudo, que é o que nós vamos falar hoje aqui mais especificamente. Para a espiritualidade é muito importante, porque muitas pessoas pensam assim, por exemplo, missão de vida é sempre ligada a algo espiritual, por exemplo? Claro que não, né? Para que o planeta evolua, para que a gente consiga passar por essa transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é importante que a qualidade de vida aqui no planeta melhore muito. Então, todas as áreas que estão ligadas à saúde, à tecnologia, né, a comunicação, o ensino, segurança, o direito, né, o direito do ser humano, para que seja justo realmente aqui, através da lei dos homens também, cada um pagar por suas ações. Então, tudo isso está conectado a missões de vida extremamente espirituais. Por quê? Porque a vida prática aqui no planeta, o nosso dia a dia, precisa ser mais confortável. Por exemplo, a tecnologia. Até tem um texto do Chico Xavier, que ele fala de telefone celular, de ter visto, né, esses aparelhos, que na época ele não sabia dar o nome, se eu não me engano, no fim da década de 70, no início da de 80, ele numa conversa com um amigo relatou que num dos desdobramentos dele até o nosso lar, ele via pessoas com aparelhos assim bem pequenos
e se comunicavam em longas distâncias. Né? Então, na época, assim, era aquele telefone que a gente fazia tá, 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 né? E ele teve acesso a essa tecnologia 20 anos antes de chegar até nós, né? Então, toda a tecnologia que hoje nós conhecemos, ela é trazida de outros planetas, de outras órbes mais evoluídas. E espíritos que têm condições de desenvolver essa tecnologia aqui, vêm com essas missões. E aí que está a importância do estudo e da disciplina no trabalho para a espiritualidade. Por quê? Não é porque o espírito vem com esse conhecimento nos seus registros akáshicos que ele vai, como um passe de mágica, desbloquear isso sem que ele se esforce. Eu fiquei, eu acho que uns 3 anos que eu abria o tarô, tentava ler, não conseguia, fechava, abria, tentava, né? Estudava um pouquinho, achava muito difícil, deixava. Só que eu, de alguma forma, tinha algo que me falava que eu tinha que fazer aquilo. Então, eu pesquisei, assim, ouvi falar que se a gente dormisse com ele embaixo do travesseiro, ele ia pegando a nossa energia, ajudava a desbloquear, e eu dormia com ele. Enfim, fiquei anos nessa, né? Se eu nem tivesse comprado o tarô, ou se eu tivesse desistido na primeira, digamos assim, vez que eu achei difícil, né? Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse estudado sobre fitoterapia, sobre naturopatia, os florais, sobre né, se eu não tivesse feito a faculdade de gastronomia para seguir, né, a minha parte da missão com alimentação, se eu não tivesse feito, né, outros cursos, se eu não procurasse ler muito, eu tô sempre lendo, sempre fazendo alguma coisa, eu não conseguiria desbloquear esses registros akáshicos. Então, para a espiritualidade, é muito importante que a gente estude aquilo que de alguma forma o nosso coração pede. Por quê? Pensa, por exemplo, alguém vem com uma enorme missão na parte de tecnologia. Por que a espiritualidade traz tanto a tecnologia e hoje em dia trabalha muito, tanto que eu tô aqui fazendo vídeos que chegam no mundo todo para falar da espiritualidade? Porque vocês podem perceber que quando relato de muitas pessoas que já tiveram contatos, né, com seres de outras orbes, muitos deles têm aquela cabeça grande, né, uma boca pequena, olhos grandes, então tem o cérebro muito mais envolvido e um corpo bem magrinho, digamos assim, né, sem necessidade de ter muitos músculos. Por quê? A tendência, quanto mais a raça evolui, menos esforço físico nós fazemos e mais a mente nós usamos, né? Então, assim, a gente faz um esforço físico necessário para que a gente se mantenha saudável, porque o nosso corpo precisa de movimento. Mas quanto mais as raças evoluem, mais a gente trabalha o cérebro e menos o corpo. Ou seja, eu não preciso mais ficar numa fila em pé no banco por 2, 3 horas para pagar um boleto. Eu vou e pago pela internet. Por quê? Esse tempo de deslocamento físico, de esforço físico desnecessário de ficar lá em pé, a espiritualidade quer que você vá meditar, quer que você vá ler um livro, quer que você vá fazer uma meditação ativa fazendo algo que você goste, que você vai estudar, que você vai fazer coisas mais úteis para a sua evolução como espírito, né? E não ter todo esse esforço físico, esse tempo de deslocamento para nada, para fazer uma ação que, graças à tecnologia, nós conseguimos fazer em 2 minutos, sem precisar sair da nossa casa. Graças à tecnologia, como eu falei, as informações chegam no mundo inteiro hoje em dia, totalmente diferente, por exemplo, da época do Kardec, que ele pegava lá, carta por carta, lia tudo, transcrevia tudo. Então, assim, olha a diferença que era uma pessoa que vinha trabalhar com espiritualidade na época do Kardec, na época do Chico Xavier, do Divaldo e tantos outros, que era tudo escrito, era um esforço muito grande, tudo levava muito tempo. Hoje em dia, por conta da transição planetária e pela necessidade de uma aceleração muito grande, nós temos à nossa disposição a tecnologia para isso. E essa tecnologia, ela é criada por quem? Por homens que estudam muito e já vêm com os registros akáshicos necessários para desenvolver essa tecnologia. Mas é claro que eles precisam estudar bastante
para que quando, né, venha aquela informação na cabeça deles, eu já até contei para vocês que quando eu comecei a trabalhar com alimentação saudável, alimentação inclusiva, eu acordava com as receitas todas na minha cabeça. Então pensa se ao contrário, se um cara que está lá fazendo faculdade de robótica, ele acorda com uma receita de pudim de leite condensado vegano. É uma delícia essa receita, gente. Vocês não conhecem ainda, vai lá no outro canal, Chef Márcia Bittencourt, que tem. Ele vai falar, eu mal sei cozinhar um miojo, vou fazer o quê? Tipo, negócio estranho, tive um sonho esquisito, tchau, né? Mesma coisa eu acordar com uma fórmula matemática gigante na minha cabeça, eu falar, nossa, um negócio estranho tá aqui na minha cabeça, a gente culpa a oração do Arcanjo Miguel, que, né, dá uns sonhos muito loucos. Aquilo para mim não vai fazer sentido nenhum se eu não tiver uma conexão para fazer com o meu conhecimento intelectual enquanto encarnada. Entende? Então, assim, é muito importante para a espiritualidade que a gente sinta aquele chamado do coração para estudar algo e que a gente vá lá e estude aquilo. Porque os registros acásticos, eles não vão ser desbloqueados assim de mão beijada. E como eu falei, pode ser em qualquer área. Se você sente muito, nossa, eu tenho uma vontade muito grande de estudar isso desde criança, principalmente durante a nossa infância, é quando fica mais latente, digamos assim, esses chamados de alma, né? Eu amava cozinhar desde criança, eu era super comunicativa, assim, tipo, teve uma fase mais tímida, mas entre os amigos eu adorava me comunicar, participar de tudo que era da escola, teatro, não sei o quê. Eu já estava sendo treinada para trabalhar com comunicação de alguma forma. E a minha alma gosta disso, entende? A minha alma gosta de alimentação, de comunicação, né? Então, assim, não é uma alma tímida, né? Então, assim, cada um já vem ali com o que precisa. E o problema é quando a gente escuta esse chamado e a gente reprime esse chamado. Então, é importante que a gente alimente, digamos assim, esse fogo interno da nossa alma para esse chamado. E aí entra a questão mas assim, por exemplo, tudo bem, Márcia, se for para eu ser um engenheiro, um advogado, por exemplo, vou trabalhar com direitos humanos, alguma coisa que eu realmente sinto que é uma missão, aí, claro, a pessoa vai ganhar o salário. Mas e para trabalhar com a espiritualidade? Porque o Chico não cobrava, porque o Divaldo não cobra, porque pode ou não pode? Bom, assim como todos, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tive que fazer e estou sempre fazendo. Fiz recentemente um curso de nutrição Ayurveda na Índia agora. Estou fazendo um curso sobre autismo. Então, assim, nós investimos tempo, energia e dinheiro aqui para desbloquearmos todos esses registros acásticos. Então, da mesma forma que eu tentei, antes de começar o canal, e até depois que eu comecei o canal, eu tinha um medo muito grande de cobrar pelo meu trabalho com a espiritualidade. Eu não queria de jeito nenhum. E todas as portas se fecharam para mim, para qualquer outro trabalho que eu fosse fazer que não fosse conectado à espiritualidade. E eles deixaram bem claro que, assim, isso era um medo que eu tinha de outras vidas, porque eu já fui uma bruxa que envenenou muita gente, uma não, já fui várias, né, que envenenou muita gente, que usei o meu conhecimento para fazer o mal, e eu tinha muito medo de repetir este erro, né? E além disso, tem todos esses dogmas, tudo isso que a gente escuta de que não pode cobrar e tudo mais. Porém, como eu falei, eu fiz faculdade de gastronomia, vários cursos, tempo, dinheiro e energia investidos. E o meu mentor falou uma vez assim: você não pode perder tempo com outras coisas. O seu foco tem que ser 100% nisso. Ou seja, você tem que trabalhar 100% com espiritualidade. E como que eu vou pagar as minhas contas ainda em euro, que eles me mandaram para cá, né? Que a missão é aqui, se eu não cobrar por isso? Entende? Então não faz nem sentido, né? Se você recebe esse chamado para trabalhar com isso, como é que você não vai cobrar por isso? Você vai viver do quê? Então, da mesma forma que se você faz qualquer outro tipo de faculdade, outros cursos para trabalhar em outras áreas e você cobra por isso, como que você não vai cobrar? Uma coisa, por exemplo, eu tenho uma mediunidade e eu trabalho dando passe num centro.
Aí essa mediunidade, ela veio, né? Igual eu faço aqui todos os vídeos aqui do canal gratuitos para vocês, né? E aquela questão, o que a gente faz com o dinheiro que ganha, como a gente vai gastar, também é muito importante, né? Então, assim, a questão da caridade, a questão de ajudar sempre as pessoas no máximo que a gente puder. Aí é responsabilidade de cada um do que vai fazer com esse dinheiro. Mas, por exemplo, o que vem naturalmente, ou seja, as canalizações que eu faço aqui para vocês, né? Quando eu recebo as canalizações, por exemplo, de fazer a energização na água e toda a informação que eu canalizo e trago aqui para vocês, as orações, as meditações do outro canal também, né, do Caminho Estrelar, é tudo gratuito. Então eu tenho uma parte da minha missão que é gratuita, que são essas canalizações que, digamos assim, eu não estudei para desbloquear esses registros akáshicos, elas vêm, né, simplesmente porque sim, eu coloquei energia e tempo também para meditar, para ler muito sobre espiritualidade, para aprender, mas essa parte da minha missão eu não ganho com ela, digamos assim, eu ganho com os meus outros serviços, né? Então, assim, essa coisa de pode cobrar, não pode cobrar, são dogmas, né? Assim, a gente vê pessoas criticando e falando não pode cobrar, por exemplo, para fazer trabalhos espirituais, e a gente vê igrejas de vários tipos coletando dinheiro a rodo, né? E líderes religiosos andando de carrões, construindo casas gigantescas, né? Então, assim, e do outro lado, uma pobreza muito grande. Então, essa questão do trabalho espiritual, ele tem ainda esse dogma que gira em torno disso, mas ele é também um trabalho, principalmente quando a gente investe tempo, dinheiro, né, e energia para aprender o que a gente precisa intelectualmente para desbloquear esses registros, tá joia? Então eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado mesmo que seja uma luzinha bem pequenininha assim, para te guiar na sua missão de vida, tanto de cura quanto de trabalho, de estudo, e para que você siga realmente o chamado da sua alma, do seu coração, para também encontrar seu caminho, né, e ser muito feliz, porque quando a gente está conectado com a nossa missão de vida, tudo flui, a prosperidade ela vem, sem que a gente tenha que se matar tanto. Eu trabalho bastante? Trabalho, mas é assim... E eu tive que dedicar anos da minha vida, né? Aí de 7 a 8 anos, os últimos 7 a 8 anos, 100% dedicado ao desenvolvimento dessa missão, mas a felicidade genuína que traz para a nossa vida, a prosperidade emocional, abundância financeira, são, assim, apenas consequência da nossa dedicação, do nosso empenho e principalmente da nossa entrega, da nossa fé, da nossa confiança, né? Porque eu tive que fazer, e ainda faço, na verdade, né, o sacrifício de ficar longe da família. Foram inúmeros sacrifícios nesses últimos anos. Quem vê a gente, às vezes, morando fora, pensa que é tudo muito fácil, que é tudo muito tranquilo, mas foram, assim, e continuam sendo, né, inúmeros desafios diários, mas que depois que a gente entende que, estando alinhado, a espiritualidade está sempre do nosso lado e as portas sempre se abrem, a gente tem, a fé só aumenta, a confiança também só aumenta, tá joia? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!